Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês, podendo compartilhar uma palavra vindo de Deus. Amém. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a sabedoria, né? Quando nós precisamos de utilizar a sabedoria na nossa vida. E eu vou trazer a primeira passagem, a 1 Reis 3, 16, 28. Salomão, que conta a história que ele teve que tomar a primeira decisão dele do reinado, né? De ver com quem o filho ficava. Vamos lá? Então, duas prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele. Uma das mulheres disse: "Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, enquanto a sua serva dormia. Tirou o meu filho, que estava do meu lado, e pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar, então a outra mulher me disse: não, o que está vivo é o meu filho, o seu está morto. Porém, a primeira mulher respondeu: não, o que está morto é o seu filho, e o meu que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: o que está vivo é meu filho, e o seu filho... tragam-me uma espada, desculpa. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: cortem o menino que está vivo em duas partes, e deem metade a uma e a outra metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: ah, meu senhor, dê a ela um menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: ele não será nem meu nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: entreguem o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. E ele Amém. descobriu quando a que não era mãe mandou matar ele. Então, assim, sobre a história de Salomão, né? Quando Essa história é muito interessante. Quando ele teve o sonho, né? Que dormindo, Deus fala com ele e ele fala para ele pedir o que ele quisesse, que ele podia pedir o que ele quisesse, que daria reinos, que daria, né? Ele poderia pedir muitas coisas e ele pediu sabedoria, e foi a primeira coisa que, quando a gente pede alguma coisa para Deus, aí Deus dá a primeira prova para a gente usar aquilo que a gente está pedindo, né? Deus, me dá um carro. Então vamos lá, vou te dar um carro, você vai ter que tirar a carteira, vai ter que saber dirigir, vai ter que, né? Já vem a primeira prova. E a primeira prova de Salomão de utilizar a sabedoria foi nisso, porque como que alguém que não estava lá, como na passagem fala, só estavam as duas mulheres, como que alguém vai saber quem está falando a verdade? Só com as palavras, né? Com o testemunho. Muitas vezes na vida, nós somos confrontados assim. Somente você e a outra pessoa sabem o que ocorreu. E você é confrontado, mesmo falando a verdade. E a justiça de Deus não se faz, muitas vezes não se faz naquele momento. Vai fazer de uma forma oportuna, para o futuro, no tempo dele, né? Essa mulher, ela não precisou de ficar... Ela só relatou ao rei, de forma calma, né? A primeira mulher, o que tinha acontecido e tudo mais. Eu não estava lá no momento, mas acredito que a outra, né, fez aquele estardalhaço, aquela confusão. Não, que pode matar, que não vai ser nem meu, nem dela. E aquela... Ou seja, denegrindo também já a outra mãe, né? Falando que ela não tomou conta direito, que ela que dormiu em cima do filho. Então, muitas vezes na vida nós passamos por isso, né? As pessoas falam coisas que nós não fizemos, as pessoas fazem coisas conosco que a gente não esperava que iriam fazer. E a gente não
a gente tem que ter a sabedoria, não só de Salomão, mas a sabedoria vinda de Deus, né? Mesmo, né? Que Deus teve. Porque num momento desse, a gente muda a nosso caráter e a nossa essência e passa a se igualar a essas pessoas. Então, já pensou se a outra mãe também, né, não aguçasse o amor materno, ela falava assim, então tá bom, deixa matar. Não vou ficar nem ela, nem eu. Só que um amor maior é um amor de mãe, né? É o amor de Deus. É o que amor mais que se assemelha ao amor de Deus, que ainda acredito que o amor de Deus é o maior. Porque uma mãe pode até negar um filho, né? Como tem mães que, né, entregam filho para adoção, não tem aquele amor, né, que nós mães temos, né? Eu digo eu, que sou mãe, tenho, mas Deus não é o amor de Deus, ele supera todo e qualquer amor que a gente venha imaginar da parte humana possível. E o amor de Deus, ele supera em tudo, né? Ele supre todas as nossas carências, todas as nossas debilidades, todas as nossas inseguranças, incertezas, quando a gente acha assim que é o fim, né? Nós estamos, tô lembrando também que agora é o Setembro Amarelo e você que está aí do outro lado pode estar pensando, é o fim para mim. Eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas peça ajuda, porque Deus vai mandar alguém na sua vida para te suportar, que não é bom que a gente caminhe sozinho, em momento nenhum, nem na dor, nem na alegria. Se a gente está muito alegre, é bom que a gente compartilhe com alguém, com algum irmão, com alguma pessoa daquela alegria. Não é também compartilhar com todo mundo, né? A sabedoria já diz isso, porque não é todo mundo que se alegra com a sua alegria, né? E também não é todo mundo que se compadece da sua tristeza, porque muitas vezes você está triste e a pessoa está do seu lado ali, mas no fundo dela, ela está achando justo você passar por aquela tristeza. E Deus não se agrada disso. Eu queria ler também Provérbios 3. Provérbios 3, exortações de sabedoria a obedecer ao Senhor. Quem era a mãe verdadeira? Né, que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Como já disse a nossa missionária Aline hoje. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ate-as ao pescoço. Escreves na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e te encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão o vinho aos seus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te afades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria, é o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, é melhor a renda do que o mais ouro fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que pode desejar não é comparável a ela. Ao alongar-se da vida, está na sua mão direita, o que está na sua mão esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e as tuas veredas paz. É a árvore da vida para os que alcançam, e felizes os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilham orvalho.
Eu vou ler até aqui, porque é grande, né, o livro de Provérbios 3, o capítulo, e vocês podem depois com calma ler. Mas ele fala o tempo todo os benefícios que nós temos de todas as coisas, da saúde do corpo, da mente, da saúde financeira. Se a gente se apartar do mal, muitas vezes a gente, né, não usa com sabedoria, com inteligência, aqueles recursos que Deus nos dá na nossa mão. A gente muitas vezes não dá o dízimo à casa do Senhor, né? Não estou dizendo nem por mim, que graças a Deus, desde que eu me converti, que em 2018, eu sou dizimista fiel, mesmo com todas as adversidades. Mas muitas vezes o próprio coração fica endurecido, né? Vou tirar isso daqui, vou fazer isso aqui dali. Às vezes compra, né, sem medida, sem prudência. Então a sabedoria nos age em diversas áreas da nossa vida, né? Sabedoria no falar, sabedoria às vezes de se calar quando estão cometendo uma injustiça com a gente. É muito difícil, digo eu, Sabrina, que estou aprendendo e trabalhando isso, lapidando isso em mim, de não rebater tudo aquilo que falam conosco. Porque muitas vezes as pessoas são usadas pelo inimigo para nos afrontar, para nos tirar da nossa graça, da nossa presença. Tá tudo tão errado na minha vida, para que eu vou ficar na igreja? Mas a igreja, irmão, é para congregar. O que a gente está aqui reunido, é para se reunir em nome do Senhor, é para poder louvar, ter gratidão pela vida, pelo que Ele faz na nossa vida. E não para a gente requer algum benefício. Não, eu vou lá na missionária Aline, porque se eu for lá, Deus vai conceder isso que está dentro do meu coração. Deus já sabe o que está no seu coração, antes mesmo de você pedir. Antes mesmo de você ir para o seu secreto, do seu quarto, Ele já sabe o que está no seu coração. Mas mesmo assim, Ele espera a gente pedir. Nós temos que pedir sim, mas temos que agradecer acima de tudo. Então eu deixo essa palavra para vocês, que a gente possa, né, nesse mês, até o nosso próximo encontro, tá pedindo sabedoria diante de todas as situações que a gente vier a passar na nossa vida, de poder confiar, como o louvor que a gente entoou agora há pouco, adorar acima de tudo, adorar no momento de dor, adore em todo e qualquer momento, porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor vindo da nossa parte. Amém. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Amém.